tarde, né? Boa tarde a todos que estão aqui. Agradecer aí ao Marcos e à Alessandra, né? Para a gente estar aqui hoje fechando esse ciclo do Felipe, né? A gente manteve a banca, né? Da qualificação. Então, acho que aí agora a gente pode estar vendo aí os resultados, né? Felipe, você tem até 30 minutos, tá? Para a apresentação e depois para as considerações. Obrigada aí à turma que está aí, aos colegas, né? Eu vi já tem gente aí, aos familiares. E aí, Felipe, a palavra é sua. Obrigado, professora. Primeiramente, desejar uma boa tarde a todos e a todas. Agradeço a todos os presentes pela participação nessa banca, a professora Alessandra, né, minha orientadora, por toda a atenção dispensada no processo, a professora Alessandra Seolim, está aqui presente na banca de defesa, o professor Marcos Castaneda, e aos familiares e amigos e colegas de Profiap pelo apoio e pela presença. Então, iniciando aqui a apresentação, apenas como um sumário do que eu vou tratar, eu vou falar um pouco sobre as ponderações da banca, sobre a introdução do meu trabalho, sobre o método utilizado, a análise dos dados, como se deu a consolidação desses dados, a conclusão do trabalho, o produto técnico e as referências utilizadas. Então, em relação às ponderações da banca de qualificação, eu acho importante ressaltar que durante essa fase de qualificação do estudo, eu fui agraciado com valiosas contribuições dos membros da banca, e cada ponderação e sugestão que ofereceram foram meticulosamente avaliadas, em conjunto com a professora Alessandra, e incorporadas para aprimorar ainda mais o meu trabalho. Então, o processo de revisão e adaptação dessas ponderações e sugestões contribuiu muito para reforçar a solidez e a relevância desse trabalho. Então, agradeço demais aos senhores, inclusive ao professor Cleverton, que não pôde estar aqui presente, mas também contribuiu muito. Foram aprimoramentos textuais, de formatação, aprimoramentos dos objetivos da pesquisa, aprimoramentos da metodologia e instrumentos e aprimoramentos no referencial teórico. Então, agradeço demais. E eu queria começar essa apresentação de uma forma um pouco diferente, pelo menos das que eu tenho visto. Eu queria começar com algo que abriu até a minha dissertação, que foi justamente a história de Damocles. No reino de Dionísio II, um acontecimento marcante envolveu Damocles, que era um cortesão que, em meio lá ao enaltecimento da fortuna e do poder do rei, expressou o desejo dele de vivenciar por um dia, ou vivenciar, na verdade, né, a vida de um monarca. E, de forma surpreendente, Dionísio, né, o rei, atendeu o pedido, mas inseria um pequeno detalhe. Achando que, não gostando, como Damocles achou que era fácil ser rei, ele incluiu o pequeno detalhe de que ele poderia ser rei, mas ficaria suspenso sobre a cabeça de Damocles uma espada amarrada por um fio de crina de cavalo, para que ele pudesse ter a experiência completa, né? Com a espada representando as inúmeras ameaças que estava sujeito um rei, tão logo ele fosse coroado. Então, esse fascínio inicial de Damocles pelo luxo, pelo prestígio ali de ser o rei, rapidamente deu lugar ao terror diante dessa iminência, desse perigo dessa espada na cabeça dele. E eu achei muito interessante essa alegoria aqui trazer para o meu trabalho, porque ela retrata a realidade de muitos gestores, que envolvidos ali na recompensa da posição, vão negligenciar a importância de gerir os riscos em suas organizações. Então, muitas vezes, a falta de conhecimento sobre os riscos latentes vai conduzir o gestor a consequências catastróficas, sempre deixando sob a ameaça de uma situação precária e insegura. Então, essa história é uma poderosa metáfora, porque ela convida a gente a refletir sobre a necessidade de abordar os riscos de uma maneira proativa e consciente, especialmente no âmbito da administração das organizações. E é claro que vai ter aquele gestor que desconhece os riscos, então por isso eles acham que eles não existem, os que conhecem, mas então e decidem ignorá-los, aqueles que conhecem e decidem atuar sobre eles. Mas independente da abordagem, os riscos e as ameaças estão lá sempre pairando sobre a todos, da mesma forma que a espada de Damocles. Então, falando sobre o risco, apenas para poder fazer uma breve introdução, o que é o risco? Segundo a ABNT, o risco é um evento com a probabilidade de ocorrência que causa algum impacto, positivo ou negativo, a uma instituição, a um projeto, a um processo. E qual é a finalidade e o que é a gestão de risco? Então, para a COSO, que é o Comitê de Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway, a gestão de risco nada mais é do que uma atividade sistemática de identificar e gerenciar riscos de acordo com a apetite da instituição para atingir objetivos estabelecidos. E dentre as suas principais finalidades, ela busca fortalecer as decisões, aproveitar oportunidades, reduzir surpresas e prejuízos operacionais, sempre buscando a otimização dos recursos. No âmbito da administração pública e das contratações públicas, a INTOSAI, ou a Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, traz que no ambiente corporativo, o foco da gestão de risco é trazer valor para o acionista, mas no serviço público.
o que se busca é justamente um serviço de qualidade, uma boa administração de recursos de forma justa. Tanto é que, no âmbito da administração pública, a OCDE, ou a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a gestão de risco é considerada uma premissa básica a ser observada nas decisões que tratam de contratações públicas, porque justamente vai permitir essa abordagem mais completa do contexto, fomentando mais eficiência e evitando a falta de planejamento e a má utilização dos recursos. Ainda segundo a OCDE, para se ter uma noção, as compras públicas configuram algo em torno de 12,6% do produto interno bruto, do PIB dos países membros, enquanto no Brasil, o TCU traz que em 2021 apenas as compras governamentais representaram aproximadamente 12% do PIB. Não à toa, o próprio TCU traz que as contratações públicas são um dos processos mais arriscados da administração pública, recomendando de forma essencial a aplicação de gestão de risco nesse processo. O Ministério do Planejamento e a Controladoria Geral da União, inclusive, também estabelecem diretrizes para a gestão de risco nos órgãos federais, trazendo instruções normativas, além de trazer práticas também específicas para as contratações públicas, onde o Ministério do Planejamento e da Gestão exige que a elaboração e a inclusão do mapa de risco justamente no momento da oficialização da demanda. Já no âmbito do judiciário, o Conselho Nacional de Justiça vem dando cada vez mais destaque ao tema, inclusive exigindo desde 2013 que a gestão de risco seja adotada nas contratações de soluções de tecnologia. E, no âmbito geral, a própria nova Lei de Licitações e Contratos traz a necessidade da gestão de risco nas contratações públicas até 2023. Já em relação às grandes contratações do judiciário sergipano estadual, então, diante de um cenário aí de parcos recursos para investimento que os tribunais têm, como o próprio Tribunal de Sergipe, para você ter ideia, ele tem apenas para investimentos menos de 5,1% do seu orçamento, eles criaram, então, uma classificação especial para as contratações de grande valor, que são chamadas as grandes contratações, onde eles vão trazer uma tramitação específica e diferenciada, justamente buscando aprimorar as decisões da administração e garantir um alinhamento dessas contratações com a estratégia organizacional, consequentemente trazendo eficiência operacional. E aí vem o nosso problema. De que forma, então, a gestão de risco, essa ferramenta importante, ela é aplicada no processo de grandes contratações do Tribunal de Justiça de Sergipe, que buscou instituir essa forma diferente de contratação justamente para ter um cuidado maior pela representatividade que elas têm lá no âmbito do órgão. Então, o objetivo geral do estudo é justamente analisar a aplicabilidade da gestão de risco no processo das grandes contratações do Tribunal de Justiça de Sergipe e com o objetivo específico de identificar se e como é realizada a gestão de risco nas grandes contratações do Tribunal de Justiça de Sergipe, comparar a forma utilizada pelo tribunal com o que é preconizado pelos órgãos de fiscalização federal, avaliar e, caso necessário, propor melhorias ao processo de gestão de riscos para as grandes contratações do Tribunal de Justiça de Sergipe. Então, falando um pouco sobre a justificativa e contextualizando o problema, para se ter uma ideia, as grandes contratações do Tribunal de Justiça de Sergipe, ao longo do estudo, foi percebido isso, elas demandam uma atenção especial, não só para evitar o desperdício do dinheiro público, considerando que, por serem valores altos, tem um comprometimento alto financeiro. Mas, para você ter ideia, apenas em 2022, 14 contratos, ou 18% do total dos contratos firmados naquele ano, foram qualificados como grandes contratações. Mas esses 14 contratos, ou 18% do total dos contratos, concentraram 68% das verbas contratadas, totalizando mais de 3 milhões, conforme dados obtidos quando a gente, ao longo do estudo, através do próprio órgão. Então, assim, a gente percebe que, além dos riscos financeiros, essas contratações também impactam o funcionamento do judiciário e podem interromper a prestação do serviço essencial à sociedade, porque esses contratos, eles abrangem principalmente terceirização, infraestrutura e tecnologia e infraestrutura física. Então, uma gestão de risco adequada é fundamental para evitar atrasos, aditivos e entregas que não vão atender a necessidade do órgão, evitando, assim, o desperdício de recursos públicos. E, apesar da lei federal, que traz a instituição aí da gestão de risco até 2023, os tribunais ainda têm uma dificuldade em implementar essa ferramenta, como foi constatado por um artigo publicado por Nascimento et al. Em 2022, em relação justamente ao Judiciário Sergipano. Então, o Tribunal de Justiça de Sergipe, ele busca implementar a gestão de risco por meio de uma política de gestão de risco e de um comitê de gestão de risco, mas ainda não possui a metodologia publicada, que demonstra um baixo grau de maturidade nessa área. Nesse sentido, o próprio Tribunal de Justiça, ele não tem avançado tanto quanto outros órgãos federais. Por quê? Porque esses órgãos justamente são fomentados por decisões do Tribunal de Contas da União
e normativos do próprio Ministério do Planejamento e Controladoria Geral da União. E muitos desses órgãos já possuem, inclusive, uma metodologia madura e amplamente utilizada. E aí surge, justamente, a vantagem de implementação de gestão de risco do âmbito das grandes contratações do Tribunal de Sergipe, o que justifica o presente estudo e como uma oportunidade de preencher essa lacuna. Sob a perspectiva acadêmica, a gestão de risco no contexto privado e público é relevante, mas revisões bibliométricas recentes constataram a escassa produção acadêmica sobre a gestão de risco, especialmente no que diz respeito à administração pública brasileira. Foram constatados apenas 5 artigos encontrados no período, que demonstram lacuna, principalmente em relação aos desafios de implantação das metodologias nos órgãos públicos e sua relação com objetivos organizacionais. Em que pese a quantidade pequena de artigos, destacou-se um enfoque para estudos relacionados a contratações públicas, graças ao papel relevante desse mecanismo para inibir fraudes e garantir a integridade dos processos licitatórios. E mesmo com a importância das compras públicas, uma outra revisão bibliométrica internacional trazida no estudo demonstrou que poucos trabalhos acadêmicos associam a gestão de risco a esse contexto, apesar de um crescimento significativo no interesse por ambas as áreas entre 2010 e 2020. Então, ficou evidente a necessidade do amadurecimento de estudos práticos no âmbito nacional, abordando não apenas os benefícios, mas também os malefícios e o risco da própria gestão de risco. Então, diante desse contexto, pode concluir que a literatura e os normativos nacionais, eles não abordam de forma prática a implementação de gestão de risco nas contratações públicas. Então, a pesquisa teve justamente como objetivo realizar esse diagnóstico nas grandes contratações do Tribunal de Justiça de Sergipe, propor melhorias para o processo de gestão de risco do Tribunal de Justiça de Sergipe, buscando uma gestão mais eficiente em conformidade com essas diretrizes do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União. Em relação ao referencial teórico, em relação à gestão de riscos, a gente traz aí a COSO, o Comitê de Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway, que é uma organização privada sem fins lucrativos, lá criada nos Estados Unidos em 1985, para prevenir e evitar fraudes nos procedimentos e processos internos, e a gente traz 2 publicações, o Gerenciamento de Risco Corporativo de Estrutura Integrada, de 2007, e o Gerenciamento de Risco Corporativo Integrado com Estratégia de Performance, de 2017, e a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que trouxe a gestão de risco com base na ISO 31000, focando em 3 dimensões, princípio, estrutura e processo, onde ele assume e amplia conceitos e traz uma sistematização prática e uma operacionalização do processo de gestão de risco, que é o que a gente está buscando aqui. Já em relação à gestão de risco na administração pública, a gente traz como referencial a INTOSAI, ou a Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, que traz sua publicação no Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector, e lá ele vai trazer a aplicação de gestão de risco em instituições públicas, justamente buscando elucidar os riscos que podem ser avaliados. A gente traz também o Orange Book, que foi um livro que foi criado e aperfeiçoado lá desde 2001 pelo governo do Reino Unido, onde ele traz princípios e conceitos associados à gestão de risco e à administração pública. E o Tribunal de Contas da União, que tem atuado como principal propulsor da instituição de gestão de risco nas organizações públicas, utilizando como base o próprio framework da COSO, o processo da BNT e os princípios do Orange Book, conduzido desde 2005 em decisões a utilização de gestão de risco no âmbito dos órgãos públicos. E tendo publicado lá em 2018 um manual recente a respeito, orientando os órgãos públicos sobre as melhores práticas a respeito do tema, alinhado inclusive com as instruções da CGU. E o último ponto do referencial é a gestão de risco nas contratações públicas, trazendo também o TCU, que justamente sinaliza o processo das contratações públicas, um dos mais arriscados, recomendando de forma essencial a aplicação de gestão de risco. No âmbito do Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução 347, que também é utilizada, e ela traz a instituição de gestão de risco nas contratações, justamente como meio para subsidiar e racionalizar o trabalho e controles no âmbito das contratações, devendo ser utilizada tanto no âmbito geral, em relação aos objetivos institucionais da organização, em relação à contratação, quanto nos pontos específicos do contrato, atuando desde a organização até a seleção de fornecedores e a gestão dos contratos. E, por fim, o Tribunal de Justiça de Sergipe, através da portaria normativa GP1 70/2019, que optou pela criação do trâmite diferenciado para as contratações de grande vulto. Lá, ele traz que devem ser contratações acima de 330 mil, deve ser necessariamente utilizado um formulário de governança das contratações, e essa contratação deve ser avaliada pelo Comitê de Grandes Contratações. Em relação à pesquisa, ao método utilizado, a abordagem foi de uma pesquisa qualitativa, que é o ideal para explorar e compreender um problema social humano
né, com dados no ambiente participante e trabalhado a partir das vicissitudes do tema e interpretação, como traz Creswell. O método foi o estudo de caso, ideal para fenômenos contemporâneos no contexto de vida real, segundo IN. O caso foi de caso único, a gestão de risco nas grandes contratações, e a unidade de análise, o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. O estudo foi um estudo exploratório, para justamente explorar se e como o Tribunal de Justiça de Sergipe utiliza a gestão de risco nas grandes contratações. E, considerando a necessidade de articular conceitos para chegar nesse fenômeno, foi necessário definir algumas categorias de análise. Então, utilizando o Kerlinger, a gente dividiu as categorias em constitutivas e operacionais. A categoria constitutiva, que justamente vai relacionar palavras e termos entre si formando um conceito, é o processo de gestão de risco nas grandes contratações. O que é isso? O processo de gestão de risco nas grandes contratações consiste no estabelecimento do contexto, avaliação de risco, tratamento do risco, monitoramento e análise crítica, comunicação e consulta, durante a organização e planejamento, seleção dos fornecedores e gestão de contratos realizados nas contratações que superem um custo estimado de 330 mil. Em relação às operacionais, vão ser justamente a forma para possibilitar que as hipóteses que estão sendo levantadas elas possam ser efetivamente testadas e medidas para atribuir significado ao construto. Então, para poder atrelar os objetivos específicos às categorias, foram trabalhadas 3 dimensões. A dimensão identificação e análise de risco nas grandes contratações, onde a gente vai ter as categorias operacionais, estabelecimento de contexto, que vai buscar justamente avaliar se houve a definição do escopo da gestão de risco e a compreensão dos contextos externos e internos, e a identificação e análise de riscos. A categoria identificação e análise de risco vai avaliar se houve a identificação do risco, a probabilidade daquela ocorrência e a severidade daquele risco. A segunda dimensão foi a avaliação e resposta a risco nas grandes contratações, onde vão se avaliar as categorias operacionais de avaliação de riscos, que vai consistir justamente nessa avaliação objetiva do risco, de acordo com a severidade e a probabilidade levantada na identificação, e o tratamento dos riscos, que é justamente selecionar e implementar as ações que vão ser utilizadas para abordar aqueles riscos avaliados. E a terceira dimensão foi o monitoramento e a comunicação nas grandes contratações, que vai trabalhar a categoria monitoramento e análise crítica, que vai versar sobre o planejamento, a coleta e análise das informações, o registro dos resultados e o fornecimento de um retorno, a comunicação e consulta, a categoria comunicação e consulta, que vai focar na conscientização e no entendimento do risco, assim como um retorno da informação para auxiliar a tomar a decisão do gestor, e a categoria do registro do processo de gestão de risco, que é justamente os resultados daquela gestão de risco vivenciados na prática, documentados e relatados de uma forma apropriada. Em relação ao locus da pesquisa, foi escolhido o Tribunal de Justiça de Sergipe. O Tribunal de Justiça de Sergipe foi escolhido, primeiramente, porque o pesquisador é um servidor do órgão e é integrante do Comitê de Gestão de Risco e do Comitê de Grandes Contratações. E falando um pouco sobre o Tribunal de Justiça, o Tribunal, em 2021, ele foi o 11º lugar com maior demanda processual por 100 mil habitantes, ou seja, somos o menor estado da federação, mas nosso tribunal, 11º lugar com maior demanda por 100 mil habitantes, uma demanda estimada de 250 mil casos novos por ano, uma despesa total em 2021 de em torno de 661 milhões, sendo que desses 661 milhões, 94,9% da despesa está comprometida com recursos humanos e só 5,1% está alocado para as despesas, está disponível para os investimentos. O tribunal possui 4.300 colaboradores, foi premiado em 2019 como o melhor tribunal de justiça dentre os 27 tribunais e, nos últimos 3 anos, foi agraciado com o prêmio CNJ de qualidade de ouro pelo Conselho Nacional de Justiça. Além de que o local também foi selecionado pela necessidade do pesquisador propor um produto técnico para a organização que foi estudada, né? E nada melhor do que para a organização que ele faz parte. Em relação à coleta dos dados, foram utilizadas fontes secundárias, através da análise de documentos, onde buscamos analisar processos de grandes contratações firmados no ano 2022, atos normativos do órgão para a temática de gestão de riscos e grandes contratações. E dados primários, através da entrevista em profundidade, onde foi utilizado um roteiro como instrumento de pesquisa adaptado do Tribunal de Contas da União para a dimensão processo de gestão de riscos. E foi realizada uma observação participante como um instrumento utilizado no diário de campo, coletando informações relevantes associadas ao tema durante as reuniões do Comitê de Grandes Contratações e do Comitê de Gestão de Risco. E com isso, se objetivou uma triangulação metodológica dos dados, buscando responder o problema de pesquisa. Então, buscou-se entender como se deu a gestão de risco na prática, os principais requisitos e documentos inerentes à gestão de risco, a caracterização das grandes contratações, e com isso foi triangulado os dados, com o objetivo de triangular esses dados, oriundos dessas 3 técnicas,
para constatar a consistência, a precisão das informações e a variação, justamente atrelada à teoria levantada. Buscou-se também utilizar os critérios de confiabilidade e credibilidade sugeridos por IIN, através dos 4 testes para comprovar a qualidade da pesquisa empírica. A validade do construto, foram utilizadas várias fontes de evidências, secundárias e primárias, justamente buscando o encadeamento das evidências para combinar na resposta ao questionamento. A validade interna, que não é aplicável para estudos exploratórios. A validade externa, que é a teoria discutida, pode ser replicada em demais órgãos do Poder Judiciário. A confiabilidade, porque foi utilizado um protocolo de estudo de caso, onde todos os procedimentos de coleta de dados podem ser repetidos, sendo os resultados alcançados idênticos. Em relação aos participantes, foram entrevistados 7 gestores relacionados a grandes contratações, gestores da Consultoria de Licitações e Contratos, que é o órgão por onde passam todas as contratações do Tribunal de Justiça de Sergipe, servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação, que concentravam 50% das grandes contratações firmadas em 2022, e servidores e gestores também, na verdade foram todos gestores, da Secretaria de Planejamento e Administração, que também concentrava os outros 50% das contratações firmadas, grandes contratações firmadas em 2022. E a saturação foi atingida com a quantidade de entrevistados, já que foi observada repetições nas respostas e ausência de novas descobertas. Por isso que a gente ficou apenas nos 7 gestores. As entrevistas foram realizadas entre 18 de 4 de 2023 e 31 de 5 de 2023, totalizando 336 minutos. Os participantes foram enumerados em ordem cronológica, de 0 a 6, de acordo com quando as entrevistas foram sendo realizadas. Tivemos aí 2 entrevistados graduados, 2 mestres e 3 pós-graduados. Todos eram servidores experientes em órgãos públicos, todos tinham mais de 10 anos de experiência no serviço público. Em relação a contratações públicas, 6 dos 7 tinham mais de 10 anos em gestão de contratos públicos, e dos 7, 5 afirmaram terem sido capacitados em gestão de risco, ou seja, possuíam, então, uma capacitação podendo tratar da matéria. Em relação às técnicas de análise utilizadas, utilizamos análise de documentos, e no primeiro momento foi feita a leitura exploratória dos atos normativos e dos 14 processos de grandes contratações firmados em 2022. Depois foi feita análise de conteúdo dos 14 processos de grandes contratações firmadas em 2022, juntamente com a análise das entrevistas, onde foi feita análise de conteúdo da transcrição das 7 entrevistas realizadas, utilizando um quadro categorial para examinar a recorrência de temas presentes nas entrevistas e nos documentos, como preceitua Bardan. E a análise da observação participante foi utilizada a análise descritiva do diário do campo, buscando justamente observar padrões e irregularidade dos temas que emergem dos dados. Foram 7 reuniões do Comitê de Grandes Contratações realizadas no período, nenhuma reunião do Comitê de Gestão de Risco realizada no período, e, por fim, foi feita uma conclusão atrelada aos rechados. Foi utilizado o protocolo de estudo de caso, onde foi escolhido o período 2022 por ser o ano posterior, mais normal durante a pandemia, digamos assim, mais recente. Então, foi buscada a autorização do órgão para o estudo, foi feita a observação participante, onde foi ocorrido a entrada de campo, o levantamento dos contratos firmados em 2022, daí surgiu a seleção das subunidades, foi feita análise de conteúdo dos documentos coletados, foram selecionados os entrevistados, foi feita a testagem do roteiro com entrevista 0, que não foi descartada porque foi tida como relevante e observou que, de fato, não foi necessário ajuste no instrumento. Foi feita a realização das entrevistas em profundidade, depois da transcrição das entrevistas, foi feita a saída do campo da observação participante, depois a análise de conteúdo das entrevistas e, por fim, a consolidação dos dados. E aí, partindo para a análise, então, o primeiro ponto foi justamente a experiência, o nível de conhecimento sobre gestão de risco que foi analisado junto aos gestores. Então, o que foi observado? Para compreender a experiência e o nível de conhecimento quanto aos conceitos de formação de risco, os entrevistados foram questionados sobre o que entendiam a respeito da gestão de risco. Então, foi observado que eles tinham uma compreensão sobre o que era, de fato, gestão de risco, até aceitável, em relação ao que se observou da maturidade do órgão. No entanto, eles apontaram desafios e resistências. Então, foi identificado um desafio, principalmente em relação à falta de uma metodologia clara, e a resistência dos gestores em relação a reconhecer e enfrentar riscos, o que resultava numa implantação, muitas vezes, para atender a normas legais. Né? E, nesse sentido, o próprio TCU já havia sinalizado que a falta de uma metodologia clara e falta de capacitação de gestores são os principais obstáculos para a gestão de risco adequada nas contratações públicas. E, no caso aí do Tribunal de Justiça de Sergipe, a gente percebe que isso perdura até o dia de hoje. E o último ponto foi justamente que todos citaram e entenderam como relevante a gestão de risco nas contratações públicas. Então, eles trataram como crucial a gestão de risco nas contratações públicas e, inclusive, trouxeram isso como algo que deveria ser necessário ser feito desde o planejamento até a gestão do contrato. Foi citado, inclusive, que isso seria essencial para uma gestão de risco bem-sucedida, para uma contratação bem-sucedida. Mas eles evidenciaram
que faltava conscientização e capacitação no sentido da gestão de risco e realmente demonstrar a necessidade de uma metodologia clara para poder solucionar os desafios impostos. Em relação à percepção sobre as grandes contratações, também eles foram perguntados para a gente poder entender o que eles sabiam de fato, se aquilo ali que estava no normativo era de fato utilizado. Então, a gente percebeu que havia uma dificuldade na definição de critérios para as contratações, incluindo o valor financeiro e a complexidade. Então, por ser uma grande contratação, todo mundo atrelava ao valor financeiro, mas também à complexidade, quando, na verdade, a grande contratação pelo órgão estava vinculada ao valor. Quase todos os entrevistados destacaram o trâmite alternativo, com análise das grandes contratações pelo grupo multidisciplinar de gestores, o que ressaltou a sua relevância, dando uma camada maior de segurança à decisão do presidente do órgão e permitindo uma qualificação maior à maturação do contrato, lá através do Comitê de Grandes Contratações. E, ao analisar os documentos das contratações, foi possível visualizar que todas as 14 contratações possuíam documentos constando discussões e deliberações a respeito das contratações pelo Comitê de Grandes Contratações. Mas também foi constatado a juntada de um formulário que os gestores, que é o formulário de grandes contratações, mas os gestores não citaram esse formulário, muitos deles não citaram. Então, assim, o que talvez traga que não há um conhecimento, não há uma boa distribuição dessa informação, um bom conhecimento claro sobre como funciona a grande contratação e o trâmite alternativo do Comitê de Grandes Contratações. O outro ponto que foi trazido pelos entrevistados foi justamente os riscos associados às grandes contratações, como justamente a possibilidade de não atender às necessidades e impactos financeiros, a importância da gestão de risco eficiente, para evitar problemas e prejuízos nesses contratos que são complexos e de uma grande monta. Então, todos eles perceberam a relevância dessa ferramenta. Em relação às dimensões especificamente, o que é que foi observado? Foi observado que na dimensão de identificação e análise de risco nas grandes contratações, os principais pontos fracos em relação ao que foi tratado, tanto pelos documentos, como pela observação participante, como nas entrevistas, foi a falta de uma cultura organizacional, a ausência de técnicas e ferramentas e documentações adequadas para poder fazer a identificação e análise dos riscos, limitações na identificação multidimensional dos riscos, que é justamente essa questão de tratar com vários setores para poder entender os riscos associados, a falta de detalhamento e profundidade na análise dos riscos. Como pontos fortes, o reconhecimento da importância da gestão de riscos, todo mundo trazia isso como algo importante, e a existência do Comitê de Grandes Contratações. Em relação à dimensão avaliação e resposta aos riscos, a falta de abordagem sistemática era um ponto fraco, a carência de documentação e formalização, a falta de uma comunicação inadequada, a limitação na consideração de riscos específicos e a falta de plano de contingência estruturados e documentados. Mas como os pontos fortes, a gente observou que existia um reconhecimento, novamente, sobre a importância da gestão de riscos, isso era trazido constantemente, a consideração de alguns setores pela relação custo-benefício em relação às contratações, a abordagem multidisciplinar, alguns setores traziam isso sim, a conscientização sobre elementos críticos e plano de contingência. Eles tinham essa noção, embora faziam de uma forma artesanal. Em relação ao monitoramento e à comunicação nas contratações, como ponto fraco, a gente observa a falta de um plano de comunicação específico, a ausência de critérios bem documentados para o monitoramento e comunicação, a falta de uma abordagem coordenada na supervisão e coordenação dos riscos e a ausência de um sistema de informação específico. E como ponto forte, a habilidade de antecipar problemas em algumas áreas e o próprio comitê gestor de grandes contratações, como um fórum multidisciplinar. E aí foram trazidas várias sugestões por parte dos gestores para poder avaliar como a gestão de risco poderia ser melhor utilizada nas grandes contratações. Na categoria estabelecimento de contexto, trouxeram a qualificação e o treinamento contínuo, a inclusão da engenharia no planejamento estratégico, já na identificação e na análise dos riscos, a formação contínua para os gestores, o desenvolvimento de uma ferramenta eficiente para acompanhar os riscos desde o início, a avaliação dos riscos, na categoria avaliação de riscos, a implementação de uma resposta única de gestão para todas as contratações do órgão, a realização de treinamentos para que o pessoal compreenda o conceito de risco e a aplicação prática. No tratamento, a formação e a capacitação também, a exigência de uma análise mais aprofundada das contingências alternativas, no monitoramento e análise crítica, o estabelecimento de um comitê específico para gerir os riscos, a realização de auditorias para garantir a efetividade, na comunicação e na consulta, o fortalecimento da comunicação interna e efetiva entre os envolvidos, e o estabelecimento de uma comunicação eficiente das partes no processo de contratações. E, em relação à categoria do registro do processo e gestão de risco, foi trazida a inclusão da gestão de risco como uma etapa obrigatória em todos os contratos, exigindo análise criteriosa por parte de cada gestor e a documentação adequada das etapas de processo, incluindo riscos identificados e tratados. Então, por fim, como consolidação, a gestão de risco nas grandes contratações é feita de desafios, carecendo de uma metodologia clássica e sistematizada, às vezes sendo implantada apenas para cumprir normas legais. O planejamento adequado e medidas de controle são vitais para o sucesso das contratações, sendo necessário alinhar procedimentos formais
com as orientações do órgão de fiscalização federal. A identificação dos riscos nas grandes contratações esbarram em obstáculos, como a falta de uma cultura organizacional voltada para a gestão de risco e ausência de técnicas e ferramentas adequadas. Melhorias na avaliação e resposta ao risco envolvem abordagem mais estruturada, critérios claros, plano de contingência bem comunicados e coordenação entre as áreas. E em relação à dimensão do monitoramento de comunicação, é evidenciada uma carência do plano de comunicação específico para critérios documentados para o monitoramento. Já no final da consolidação, a sugestão de melhoria inclui a qualificação, treinamento e uso eficiente das ferramentas, fortalecimento da comunicação interna e a inclusão de gestão de risco em todos os contratos. O Comitê de Grandes Contratações é fundamental como fórum de discussão em análise multidisciplinar, mas não deve ser a única instância para avaliar os riscos. A prática de gestão de riscos, então, deve ser incorporada desde as fases iniciais do processo, como planejamento, termo de referência e documento de oficialização da demanda, e é essencial investir numa conscientização sobre a gestão de risco para promover práticas mais coordenadas e informadas para aprimorar os processos de contratação. Por fim, a consolidação dos dados ele vai ressaltar justamente essa necessidade de uma abordagem sistemática para melhorar continuamente os resultados seguros e eficientes das grandes contratações. Então, já me caminhando para o final, em relação aos confrontos com os objetivos, identificar se como é realizada a gestão de risco nas grandes contratações do Tribunal de Sergipe foi utilizada de forma tímida, foi verificada que foi utilizada de forma tímida, em razão da resolução 182 CNJ, apenas nos processos de contratação de solução de tecnologia. Quando comparada a forma utilizada com o que é preconizado pelos órgãos de fiscalização federal, foi avaliado que o tribunal possui um baixo grau de maturidade quanto à gestão de risco nas contratações públicas, quando comparado ao que é o processo preconizado pelos órgãos de fiscalização federal. E quanto a avaliar e, caso necessário, propor melhorias ao processo de gestão de risco para as contratações do tribunal, foi proposto um produto técnico, contando um diagnóstico, recomendações, proposta de intervenção e um plano de ação e um sistema de acompanhamento. Então, em relação às limitações do estudo, a gente observa que foi apenas utilizado para grandes contratações no período posterior à pandemia, que influencia. O período utilizado foi apenas em 2022. É lógico que a maturidade do órgão estudado em relação à gestão de risco afeta o estudo, porque a gente está analisando a gestão de risco no órgão que tem uma baixa maturidade, e a nova lei de licitações de contratos, né, esse estudo foi realizado antes da nova lei de licitações de contratos entrar em vigor, então, certamente, todas aquelas ferramentas relacionadas à nova lei não foram utilizadas. Em relação aos direcionamentos para o estudo futuro, a gente traz o acompanhamento da implementação da gestão de risco nas grandes contratações, o acompanhamento da implementação da nova lei de licitações de contratos e a replicação em outros tribunais e órgãos públicos. E aí, me encaminhando para a conclusão, professor, eu sei que passando alguns minutos do ponto, então, a alegoria da espada de Damocles, que introduziu o tema, ela ressalta que a gestão é inerentemente cercada por riscos. E com as grandes contratações públicas, essa realidade se torna ainda mais complexa. Mas essa compreensão não deve paralisar ou encurralar os gestores. Muito pelo contrário, deve ser visto como uma oportunidade para eles tomarem decisões mais informadas e proativas, ciente que os riscos existem, mas também que podem ser administrados. Mas para isso é essencial justamente construir essa base sólida de conhecimento, metodologias, ferramentas que permitam à organização enfrentar os desafios com maior segurança e eficiência. E aí eu finalizo apenas falando que o produto técnico trouxe um diagnóstico sobre a gestão de risco no órgão, os pontos fracos, para onde a gente propôs recomendações para poder contornar esses pontos fracos e fortalecê-los, os pontos fracos que foram trazidos com formas de utilizar esses pontos fortes a favor do órgão, né, que ele foi identificado como ponto forte, uma proposta de intervenção trazendo aquilo que deve ser implementado para que a gestão de risco possa efetivamente acontecer nas grandes contratações do órgão, um plano de ação trazendo passo a passo de como implementar essa proposta de intervenção e um sistema de acompanhamento e avaliação trazendo como avaliar se de fato o órgão está evoluindo nessa implementação do plano de ação e, por fim, uma portaria trazendo um grupo de trabalho como o primeiro passo já do plano de ação, já pronto para ser implementado no âmbito do órgão. E aí segue apenas um pequeno exemplo do sistema de acompanhamento e avaliação que traz o passo a passo do plano de ação, os 10 passos trazidos, o produto que deve ser obtido através de cada passo, como verificar isso em um tempo médio para a execução desses passos, para que o órgão possa ter uma estimativa de quando ele pode passar a ter uma base e daí sim uma gestão de risco eficiente em relação às grandes contratações. Algumas referências foram utilizadas aqui ao longo da apresentação e com isso eu concluo. E agradeço a todos. Peço desculpas por ter extrapolado um pouco o tempo, tentei acelerar, mas acredito que foi possível passar tudo que a gente pretendia passar. Agradeço mais uma vez a todos.